Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise da defesa processual do demandado, do réu no procedimento comum. Estamos tratando, portanto, das questões preliminares entendido como aquele tipo de defesa processual que é antecedente à questão principal, portanto, ao mérito, e que impede a análise do mérito. Esse é o conceito tradicional de questões preliminares. Vimos que existem as questões preliminares próprias e impróprias, e em cada um dos vídeos nós estamos delimitando melhor isso, tá? Hoje nós vamos ver os incisos 8º e 9º desse artigo 337, dando, portanto, continuidade. O inciso 8º aborda o instituto da conexão, e o inciso 9º trata da falha de representação processual. Veremos, portanto, cada um deles. Falha de representação processual lato sensu, vamos assim dizer. Bom, então, o inciso 8º, como adiantado, aborda o instituto da conexão. Artigo 337, inciso 8º, conexão. E no que consiste a conexão? Não sei se os senhores se lembram. A conexão está prevista lá no artigo 55 do CPC, que trata de um tópico parecido com o que nós vimos na aula passada. Na aula passada nós falamos de litispendência e coisa julgada. E vimos lá os parágrafos do artigo 337, que determina que uma ação é idêntica à outra quando tem em comum as mesmas partes, mesma causa de pedir e pedido. Lá nós falamos, portanto, da identidade entre demandas. Aqui o tópico é a semelhança. Então, não a identidade, mas sim a semelhança entre demandas. Semelhança entre demandas que trata de comunhão entre causa de pedir ou pedido. E eu lembro aos senhores que a identidade entre demandas pressupõe aquela tríplice identidade, a teoria da tria idem. Os elementos da demanda são partes, causa de pedir e pedido. Veja que aqui, portanto, nós não temos demanda idêntica, porque nada falou sobre as partes. Basta que haja uma comunhão ou na causa de pedir ou no pedido. Então, um dos tópicos da demanda será muito assemelhado a uma outra demanda. Vejam nesse sentido que dispõe o artigo 55. Então, vejam bem, estamos tratando do artigo 337, inciso 8º, está aqui a conexão, e a conexão, por sua vez, ela está disciplinada no artigo 55 do CPC, não o 355, nem o 255, nem o 155, mas sim o artigo 55.
reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. E qual é a consequência? Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Então, a consequência está aqui, vamos tratar da conexão. A consequência do reconhecimento da conexão é a reunião para julgamento conjunto. Mas de que adiantaria a reunião para julgamento conjunto se uma dessas demandas já houvessem sido sentenciada, julgada? Então nós temos o fenômeno de uma primeira demanda distribuída e depois veio a distribuição da segunda demanda. É uma outra demanda, não é a mesma demanda, é uma outra demanda. A conexão determina a reunião dessas duas demandas para julgamento conjunto, para evitar o risco de decisões contraditórias. Nós veremos que isso fica muito claro, que a lógica da lei é a reunião do processo para evitar julgamento contraditório. Isso fica muito claro no parágrafo 3º do artigo 55. Só que o que eu quero ver com os senhores aqui é o seguinte: como a consequência da conexão, o reconhecimento de uma semelhança muito próxima entre duas demandas. A consequência desse reconhecimento de semelhança é a reunião. Então, da semelhança entre as demandas, decorre a reunião. Reunião das demandas para quê? Para julgamento conjunto. Mas o que adiantaria a reunião para julgamento conjunto se uma delas já houvesse sido sentenciada? É nesse sentido, portanto, que quanto a esse ponto aqui, para julgamento conjunto, e aí vejam a parte final do parágrafo 1º do 55. Destacar aqui para os senhores. Salvo se um desses pedidos já houver sido sentenciado. É nesse sentido que nós temos a súmula 235 do STJ. Deixa eu confirmar aqui a súmula 335. Não, acho que é 235. Deixa eu confirmar aqui. Súmula 235 do STJ. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Então não vai resultar a reunião se um deles já houver sido julgado. É o que dispõe a súmula 235 do STJ, ok? Bom, e a reunião vai se dar aonde? Já vimos a consequência, vimos a ressalva se um deles já houver sido sentenciado, se um deles já houver sido julgado. Mas aonde que vai se dar? A reunião dar-se-á no juízo prevento. Qual é o juízo prevento? Aqui, ó. O juízo prevento, artigo 59 do CPC. Ah lá. Artigo 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. E artigo 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Então, a reunião far-se-á no juízo prevento, artigos 58 e 59 do CPC. Ao fim e ao cabo, portanto, quando o réu alega conexão na contestação, ele está dizendo que tem uma outra demanda que foi proposta em primeiro lugar anteriormente, que não é idêntica, é semelhante com a atual, e para evitar o risco de decisões contraditórias, ele pretende a reunião dessas demandas no juízo prevento, que é onde se deu a primeira distribuição. Então você vai lá o processo atual, onde se alegou a conexão. Ele muito provavelmente terá sido distribuído em um momento posterior ao do outro processo. E aí o juiz, reconhecendo a conexão, o que vai acontecer? A remessa dos autos ao juízo prevento. Lembrem-se que a conexão é uma das causas de modificação da competência. A conexão
Vamos continuar aqui então. A conexão, ela é uma das exceções. Conexão, ela é uma das exceções. Então, ela é uma exceção ao artigo 43 do CPC. E o artigo 43 do CPC trata do fenômeno da perpetuatio jurisdicionis. Ou seja, uma vez definido o juízo competente, ele será o juízo competente para o todo sempre. Começou ali, vai morrer ali. O próprio artigo 43 traz algumas exceções. Quando se extingue o juízo, quando há uma modificação de competência absoluta daquele juízo. E o artigo 55 nos traz uma outra exceção. 55 e 58 e 59 do CPC. Você vai sair do juízo da segunda demanda e vai para o juízo da primeira demanda para julgamento conjunto. Reunião dos processos para julgamento conjunto. O outro tópico que nós estamos a ver nesse vídeo é o da falha na representação processual. Agora podemos ser mais técnicos. Falha na capacidade das partes. Falha na capacidade das partes. Vejam a redação do artigo 337 no seu inciso 9º. Vamos voltar lá ao 337, inciso 9º. Esse já é o segundo inciso desse encontro de hoje. Vamos a ele. 337, inciso 9º, vamos achar lá. Olha lá, conexão, inciso 8º. Inciso 9º, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Na verdade, tudo isso integra, nesse inciso 9º do CPC, uma falha na capacidade das partes, já botei ali, e a capacidade das partes, por sua vez, corresponde a um pressuposto processual de validade do processo. Então, há uma falha na capacidade das partes. Capacidade das partes é um dos pressupostos processuais. Os pressupostos processuais, senhores se lembram bem, são o juízo investido de jurisdição, partes capazes e demanda regularmente formulada. Esses são os pressupostos de existência e de validade. Para que uma demanda exista e seja válida, ela tem que ter sido proposta perante um juízo, existência. Investido de jurisdição, validade. Temos que ter uma demanda, existência. E a demanda deve ter sido regularmente formulada. Temos que ter partes, existência. Para que o processo exista, tem que ter partes. Para que ele exista e seja válido, as partes devem ser capazes. Então está aqui, capacidade das partes como um pressuposto processual de validade. E aí nós temos uma disciplina desse instituto lá no artigo 76 e seguintes do CPC. Artigos 76 e seguinte. Vejam, é questão de analisar se a parte precisa ou não de representação. Vamos lá ao 76. Na verdade, a disciplina é anterior, o 76 trata das consequências. Vamos botar aqui, é a partir do artigo 70 do CPC lá, da capacidade processual. Não vou alterar lá. O 76 é a consequência mais direta que trata. Vou botar artigo 70 e seguintes, com especial atenção ao artigo 76, que nós vamos chegar já já. Então, na aula de capacidade das partes, de pressuposto processual de validade, nós enfrentamos isso. Então, capacidade processual, vou ler só alguns dos dispositivos. 70. Toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. É a capacidade de estar. Esse é outro tópico importante. A capacidade das partes se subdivide em capacidade de ser parte,
artigo 1º do Código Civil, toda pessoa, seja pessoa natural, seja pessoa jurídica, seja pessoa informal, como condomínio, como espólio, massa falida. Então, capacidade de ser parte. Vamos até dividir isso aqui. A capacidade das partes se subdivide em capacidade 1, de ser parte. 2, de estar em juízo, que é o artigo 70, acabamos de ver. E a 3, terceira espécie, é a capacidade postulatória. Então, para que preencha essa capacidade, é necessário preencher esses 3 tipos de capacidade. Capacidade de ser parte, artigo 1º do Código Civil. Todo sujeito tem, toda pessoa tem. Capacidade dele estar em juízo, para saber se a parte pode estar sozinha em juízo ou se ela precisa de uma representação, de uma assistência. E a capacidade postulatória tem que estar acompanhada por advogado, artigo 104 e seguintes do CPC. Qualquer vício quanto a esses elementos vai gerar uma falha na capacidade e que pode gerar, portanto, a extinção do processo. Vamos voltar, artigo 70. Olha lá, artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por seu tutor ou por seu curador na forma da lei. E por aí vai. Previsão de curador especial. Quero só destacar aqui com os senhores o artigo 73, que é o que trata da outorga uxória. Isso não é uma aula propriamente de capacidade postulatória, de capacidade das partes, né, meu amigo? Só para relembrar. Artigo 73, a chamada outorga uxória. O cônjuge necessita de consentimento do outro para propor ação sobre direito real imobiliário, salvo quando são casados pelo regime de separação absolutas. Aí veja o parágrafo 1º, já que estamos falando de réus. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para ação. Então, uma hipótese de litisconsorte necessária. Então, o réu pode alegar que, por exemplo, o autor não detém essa autorização para ir a juízo. Por isso que o 337, inciso 9, se refere também a esse fenômeno da falta de autorização. E aí vamos por fim ao 76. Como eu lhes disse, é o que mais nos interessa diretamente aqui. Vejam bem, artigo 76 do CPC, está aqui. Verificada a incapacidade processual, pressuposto de validade, ou a irregularidade da representação da parte. Foi mais aqui específico a capacidade de estar em juízo, ou sozinho ou por representação. O juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Então, a ideia do CPC atual é a sanabilidade, a correção dos vícios, como os senhores sabem. Aí, vejam bem, parágrafo 1º, deixa aqui, descumprida a determinação de correção do vício. O processo que esteja na instância originária, aqui, o que acontecerá com ele? O processo será extinto se a providência couber ao autor. Se foi o réu quem alegou na contestação, nós estamos vendo uma hipótese, portanto, em que competiria ao autor corrigir. Então, 76, parágrafo 1º, inciso 1º, para ser ainda mais preciso. 76, parágrafo 1º, inciso 1º do CPC. Isso pode vir a resultar, portanto, numa extinção do processo. Para encerrar, nós falamos da conexão e falamos da falha de capacidade, ou para ser mais, né, falha na capacidade processual. Falha na capacidade processual. Um pressuposto de validade do processo. Quando dá conexão, o que nós temos, como nós vimos? A reunião no juízo prevento, no primeiro juiz a receber a primeira distribuição. Quando dá falha na capacidade processual, o que nós teremos? Intimação do autor para sanar o vício. Não foi isso que nós vimos lá no 76? Então, meus amigos, esses institutos correspondem a questões preliminares próprias? Não, são preliminares impróprias.
porque não geram de imediato a extinção do processo. Isso pode vir até resultar na extinção do processo a depender de uma conduta posterior das partes. Veja, na conexão nem se gera extinção do processo, vai remeter. Na falha da capacidade processual, nós vimos 76, parágrafo 1º, inciso 1º. Pode até resultar na extinção do processo, se competir ao autor, que é o que nós estamos vendo aqui. Mas antes ele é intimado, o autor, para corrigir o vício. E aí, se ele corrige o vício, veja, se ele precisa de um representante, ele não está com o representante, ele nomeia o representante, tutor ou curador. Ele precisa de uma autorização, autorgussória, não tem, o réu alegou, o juiz intima ele, ele traz a autorgussória, a autorização. Ou ele está sem advogado, o advogado que não é mais habilitado para exercer a função. O juiz intima ele, ele corrige, constitui outro advogado. Aí nós teremos a sanabilidade do vício, a correção do vício. Então, a extinção do processo não se dá diretamente pelo acolhimento da falha na representação. Mas se for o caso da extinção, vai decorrer, na verdade, de uma inércia do autor em relação a essa determinação, que é o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 76. Então, evidentemente, essas são duas modalidades em que nós teremos uma preliminar, que não é propriamente dito uma preliminar, porque não gera de imediato a extinção do processo, o impedimento, a impossibilidade do juiz analisar a questão principal, que nesse caso é o mérito, tá certo? São questões preliminares. Então nós vimos a conexão e a falha na capacidade processual como pressuposto processual de validade nos vídeos de hoje. Vamos ficando por aqui e a gente vai continuar com a análise dos demais dispositivos das questões preliminares, que é algo muito importante, mas nos outros vídeos, tá certo? Então, meus amigos, por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.